associação de heróis está só começando. Além de tudo que está sendo tirado debaixo do tapete, tem até herói famoso sendo investigado, galera. A My Mask tá com os dias contados. O que tá acontecendo? Que treta é essa com o King? Vamos lá ver. Inestrantes, Peter aqui, topa um desafio. O que você tem que fazer? Produzir um vídeo. Você não tem que gravar, não quero que você pegue câmera não, você não precisa aparecer. O que você vai fazer? Você vai pegar um passo a passo que eu vou te dar e vai produzir esse vídeo. Com trecho de vídeo na internet, com uma trilha sonora, vai juntar tudo, vai produzir um áudio narrado, não precisa ser com a sua voz, pode ser com voz emulada e vai jogar isso na internet. E a minha parte nesse desafio é te garantir que esse vídeo que você acabou de produzir, vai demorar uns 30 minutos pra você produzir, esse vídeo vai colocar dinheiro no teu bolso nos próximos 5 anos. Todos os meses vai colocar um cascalhinho pequeno no teu bolso em dólar. Vai dar pra você se aposentar com esse único vídeo? Não, não vai. Você vai ter que fazer mais se você quiser se aposentar. Mas esse vídeo vai colocar dinheiro no teu bolso todo mês durante os próximos 5 anos, no mínimo. Mas você tem que fazer exatamente o que eu te mostrar. É transformar o YouTube num negócio. No seu negócio, na sua fonte de renda. Vamos junto comigo nesse passo a passo? Vão ser 3 aulas totalmente grátis. Você não vai precisar pagar nada. Nada. Você vai sair de lá com um plano, com planejamento para você realmente fazer disso aqui um negócio. 3 aulas ao vivo, grátis, a partir do dia 18 de julho. 18, 19 e 20 de julho. Tamo junto? Não deixa de comparecer, toca aqui embaixo e garante a tua presença. Eu já vou mandar já para você conteúdo para você já ir estudando. De graça, ok? Te vejo lá. Galera, vamos lá. Com o fim da saga da Associação dos Monstros, pô, saga maneira demais, uma crise interna se instalou na Associação de Heróis. Além de toda a corrupção e da chegada da concorrência, agora tem até herói desconfiando de herói. Atomic Samurai tá de olho no King. Vai ter treta! E agora? O motor King vai dar conta dessa treta? Vocês vão ver isso assim que vocês mandarem aquele corte atômico no botão like. Manda ver, obrigado de coração. O capítulo 188 começou com uma reunião dos 3 alunos do Atomic Samurai, que por acaso são os 3 heróis de classe A mais bem pontuados. Casca grossa pra caramba, né? Estão atrás só do My Mask. Os 3 estão investigando documentos a respeito do próprio My Mask. E eles acabam descobrindo que não existe absolutamente nenhuma informação sobre o que o My Mask fazia antes dele se tornar um herói. E isso é interessante se dizer porque o My Mask não é só herói. Ele também é popstar, ele é ator. Então se a gente lembrar que a Associação de Heróis existe só há 3 anos e que o My Mask conquistou a posição que ele tem atualmente como sendo o herói mais popular de todos, deveriam haver mais informações sobre ele? Não deveriam? Um dos 3 até comenta que ele já percebeu que o rosto do My Mask eventualmente muda e que por causa disso ele pode ter passado por algum tipo de procedimento cirúrgico. Mas se fosse isso, pensa bem, haveriam registros médicos sobre isso, sobre esse procedimento cirúrgico. E não tem nenhum lugar, nada disso. Não tem registro sobre o My Mask. O Ian diz que se o My Mask tem essa capacidade de mudar o rosto, pode ser que ele tenha um tipo de vida dupla aí com diferentes faces, né? Diferentes rostos, né? Já o outro samurai começa até a desconfiar que ele possa ser um espião da Neo Heroes. E ele também completa dizendo que quando eles se esbarraram na invasão da base da Associação dos Monstros, ele sentiu uma coisa diferente vindo do My Mask. Sabe, como se ele não tivesse preocupado só em derrotar os monstros. Ele também parecia querer matar os reféns que estavam sendo escravizados pela habilidade do chicote da DOS. Mas o Ian foi mais específico. Ele não se limitou a dizer que o My Mask parecia um monstro. Ele disse que ele parecia um monstro que estava em busca de um coração humano. Como se ele estivesse ali o tempo todo querendo provar que é humano de verdade. E isso faz muito sentido, porque se vocês repararem bem, o My Mask despreza todo e qualquer tipo de monstro. Mesmo quando o monstro está claramente do lado deles. Ele já disse que se recusa a ouvir ordens do Zumbi Man, que é um monstro que trabalha para a Associação de Heróis. Ele também já quis matar a Manako, que é aquele monstro que ajudou o Flash e o Saitama quando eles estavam soterrados. Galera, seguinte, não é novidade para ninguém que o My Mask é um monstro. A gente já falou sobre isso durante a análise da webcomic, né? Mas pensando agora sobre isso, para e pensa comigo. Se os humanos se transformam em monstros por desejarem demais alguma coisa, será que o My Mask não é um monstro que se tornou humano por desejar demais ser humano? E por isso ele rejeita tantos monstros? Já parou pra pensar nisso? Eu acho que tudo isso vai acabar se confirmando mais pra frente. Anotem. Enfim, os 3 samurais conversam sobre isso tudo, mas na verdade eles estão aguardando o mestre deles, o Atomic Samurai, porque ele está prestando uma homenagem a 2 espadachins que morreram durante a guerra contra a Associação de Monstros. Ele está inclusive acompanhado de um dos espadachins sobreviventes e outros 2 espadachins que são filhos dos falecidos lá, chamados Shido e Yuta. O Shido, se você reparar bem, parece até o Aizen do Bleach, né? Parece pra caramba. E a Yuta é a única ali que não parece seguir um estilo japonês, porque as espadas dela claramente não são katanas. Pelo destaque que estão dando pra esses novos personagens, eu acredito que eles vão ter bastante importância em algum momento na história, mais pra frente, né?
É lógico, pra trás não dá, né? Só que o Nishiri, que é o espadachim sobrevivente, agora tá com um corpo robótico. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas ele perdeu mais da metade do corpo dele por causa do ácido do Fear feio. O Atomic Samurai ele chega a perguntar pra ele como é que ele tá se sentindo com esse novo corpo. Mas ele diz que ter um corpo artificial é praticamente idêntico a ter uma espada. O segredo é só circular o Ki pela arma, que ela vai se tornar uma extensão do corpo humano. E para demonstrar que nada mudou, ele joga uma maçã pra cima, e dá vários golpes extremamente rápidos, né? Só que os cortes atravessaram a maçã e picotaram a montanha no fundo, mesmo deixando a maçã inteira. Como pode isso, rapaz? É física, né? Quer dizer, física do One Punch Man. Aí o Atomic Samurai explica que os cortes foram tão precisos que os pedaços da maçã não se separaram. É como se a própria maçã não soubesse que foi cortada. Como assim? Pois é, galera, eu achava que o Atomic Samurai era o maior espadachim do mundo de One Punch Man. Mas, pelo visto, é o mestre Nishiri. O Nishiri, inclusive, pergunta ao Atomic Samurai o que é que ele vai fazer agora que o Silver Fang se aposentou. Porque o motivo do Atomic Samurai ter entrado na Associação de Heróis era realmente para competir com o Silver Fang. Aí o Atomic Samurai confirma isso. Realmente a motivação dele sempre foi tentar provar que era melhor do que o Silver Fang. Só que depois da luta contra a Associação de Monstros, ele percebeu que também existem muitos outros heróis fortes. Ele acabou ganhando mais motivações para tentar evoluir as habilidades dele. Mas entre todos os heróis, um especial chamou mais a atenção dele. King. Ih, rapaz... Vocês sabem como é o King, né? Ele é tipo o Mr. Satan de One Punch Man. Ele tem um mérito de tudo sem merecer nada. Com a diferença que o Mr. Satan buscou isso, pelo menos. O King não. O mérito simplesmente caía no colo do King sem ele fazer nem ideia disso. Tipo, ele não queria isso. O mestre Nishiri percebe que o Atomic Samurai mudou, que ele tá muito mais tolerante com os alunos dele. Isso ajudou a ampliar essa perspectiva dele sobre os outros heróis. E aí logo depois ele diz em voz alta que ser herói talvez não seja tão ruim assim. O que pode indicar que o mestre Nishiri pode acabar se tornando um herói classe S. Aí depois disso, o Atomic Samurai vai até o prédio onde o King mora. Toca a campainha várias vezes, mas o King não tá em casa. Então ele vai com os alunos dele para um restaurante de comida popular. Naquele mesmo lá que a gente viu o Metal Bat na segunda temporada do anime. Mas por acaso, quem tava nesse mesmo restaurante era o King. Quando o Atomic Samurai viu o King, ele foi até o King e disse que queria ter uma conversa com ele. Galera, vocês estão entendendo? Vai ter treta! Será que o Motor King salva ele disso? O Atomic Samurai tá louco pra ver as habilidades do King, sendo que essas habilidades simplesmente não existem. Bora lembrar todos os monstros que as pessoas acreditam que o King matou. Na verdade, quem matou foi o próprio Saitama. Isso inclui uns monstros muito casca-grossa, tipo Marugori, Homem-Vacina, Centopeia Anciã. Porra, e esse é só o padrão que o Atomic Samurai tá esperando dele. Porra, um padrão gigante. Pô, tá esperando algum tipo de Saitama. Será que o King vai morrer? Pô, vamos ter que esperar o próximo capítulo. Não esquece, deixei o link para você não ficar de fora da maratona YouTube Fábrica de Liberdade. É o momento de você transformar isso aqui num negócio. É o lugar mais propício, mais simples de se ter um negócio na internet inteira. Tô aqui desde 1998 fazendo dinheiro na internet, ok? Então posso dizer com certeza para você que YouTube é o melhor lugar e eu vou passar isso para você sem esconder nada. Toca e não fica de fora. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu quero saber o teu feedback sobre o One Punch Man. Tá curtindo? Trago mais vídeos? Já vai comentando aqui embaixo também. Tamo junto pra caramba, espero você no próximo vídeo, mas com o sininho. Pô, senão você perde. Valeu, galera. Fui!